A paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Enquanto ainda falavam dessas coisas, Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes: A paz esteja convosco. Perturbados e espantados, pensaram estar vendo um espírito. Mas ele lhes disse: Por que estáis perturbados e por que essas dúvidas nos vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Apalpai e vede, um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que tem. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas vacilando eles ainda, e estando transportados de alegria, perguntou: Tendes aqui alguma coisa para comer? Então ofereceram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu à vista deles. Depois lhes disse: Isto é o que vos dizia quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Abriu-lhes então o espírito, para que compreendesses as Escrituras, dizendo: Assim é que está escrito, e assim era necessário que Cristo padecesse, mas que ressurgisse dos mortos ao 3º dia, e que em seu nome se pregasse a penitência e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que alegria, meu irmão, minha irmã, mais uma vez estarmos aqui nesse canal, principalmente nesse dia que é o dia que o Senhor fez para nós. É o domingo, o dia do Senhor, o dia mais do que especial diante desta palavra e da realidade de hoje. Hoje você, que não está, claro, no grupo de risco, poderá comungar do corpo e sangue de Cristo. Claro, você que conseguiu se manter em estado de graça, você que confessou recentemente, que pode, se aproximar de Cristo na Eucaristia, do corpo, sangue, alma e divindade. Nós podemos comungá-lo hoje. E nesta palavra, olha que fantástico, justo neste dia em que podemos novamente ter a Santa Missa com a presença dos fiéis, claro que dentro de todas as restrições e do número reduzido, mas nós teremos várias missas e em várias igrejas, várias paróquias e comunidades. Então, aqui nós vemos o quê? Os discípulos que contam que reconheceram ao partir o pão. Olha que fantástico isso. É aí que nós reconhecemos, é aí o centro da fé católica, da nossa fé, Jesus Eucarístico. Por isso a importância para todo católico de viver os sacramentos, o sacramento da penitência, todos os sacramentos, para que possa estar sempre recebendo Jesus na Eucaristia, que é o sacramento dos sacramentos. E nós vemos na palavra hoje, que eles ficaram perturbados, espantados. Nós vemos nesta tradução da Ave Maria, em que fala que eles pensaram ver um espírito. Tem outra tradução que diz um fantasma. Então eles ficaram assustados. E aí Jesus mostra as chagas. E olha só, nesses dias nosso pároco tem pregado sobre isso, nas suas homilias, nas suas pregações, nas suas catequeses. Jesus que apresenta, e hoje apresenta novamente as chagas. Ele mostra as chagas. E é nessas chagas que nós nos escondemos, essas chagas que nos acolhem. Nossa, diácono, mas que estranho falar assim. Não, porque é na cruz de Cristo que nós ganhamos a vitória.
É o maior amor, a maior demonstração de amor, e não é simplesmente a demonstração de amor, mas sim é o que trouxe a salvação. O véu do templo se rasgou, a porta que estava fechada se abriu, tudo aquilo que nos condenava pesou sobre ele, e por suas chagas nós fomos salvos, nós fomos curados. Muitas vezes nós pensamos que este fomos curados está atrelado apenas a enfermidades físicas. Não, nós fomos curados de toda a lepra do pecado. Hoje, num tempo em que nós vivemos essas restrições, é aquela preocupação toda que devemos ter, é máscara, é álcool em gel, é passar produtos higienizando locais, e aquela preocupação toda, para que não possamos pegar, né, esse vírus. É a preocupação com esse vírus, claro, com a nossa vida aqui, mas nós também temos que nos preocupar com a vida eterna. E quando nós pensamos em vida eterna, o que pode matar o homem? É aquilo que vem de dentro, Jesus diz. Não é o que vem de fora, mas é o que vem de dentro, que são as paixões desordenadas, que são os assassínios, os maus pensamentos, o ódio, o rancor, a mágoa. Meu irmão, minha irmã, se você soubesse o quanto a mágoa faz mal, causa até falsas enfermidades, o quanto isso destrói a nossa vida. Mas, diácono, como que nós conseguimos nos livrar de tudo isso? Como que nós podemos nos livrar dos pecados? Como que nós podemos nos livrar desses maus pensamentos? Como que nós podemos nos livrar de todo esse mal? Através de Jesus Eucarístico. Jesus instituiu a Santa Missa, o santo sacrifício da missa, que é perpétuo. E é ali quando comungamos, e é no sacramento da confissão, da penitência, onde nós deixamos lá todos os nossos pecados. E ali, o Padre, investido dessa mística, dessa graça, desse dom que Jesus deu, se torna o persona Christi, ou seja, a pessoa de Cristo naquele momento, que absolve os pecados. Foi Cristo que diz: o que ligares na terra será ligado no céu. A quem perdoares os pecados, lhes serão perdoados. A quem o reterdes, serão retidos. Então, quando o sacerdote, ele nos dá a absolvição dos pecados, nós somos perdoados. Mas, diácono, ainda fica as penas temporais? Sim. Por isso nós precisamos fazer o quê? Aquilo que diz aqui no final, olha só para você ver. Assim é que está escrito: e assim era necessário que Cristo padecesse, mas que ressurgisse dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse a penitência e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Então você que estava pensando que o diácono estava falando alguma bobeira, presta bem atenção, olha só, a palavra do Senhor está dizendo: pregasse o quê? A penitência e a remissão dos pecados. E esta é a obrigação da igreja. Eu, como ministro da igreja, eu tenho que pregar isso, mas não só pregar aqui nesse canal, ou até mesmo na igreja, pregar com a minha vida. Eu tenho que viver a penitência. Eu tenho que viver a penitência. Eu tenho que me confessar regularmente para que os meus pecados sejam perdoados, sejam absolvidos. E através da penitência, das mortificações, é que nós vamos reparando, né, as penas temporais. Então, que você possa, meu irmão, estar se alimentando cada vez mais da palavra de Deus. Hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais nas homilias de domingo. Então, a homilia dominical, né, a meditação do Evangelho no domingo, nós vamos mais além. O que nós podemos mergulhar ainda mais nessa palavra? Assim, nós oramos e tomamos a palavra e estamos aqui com vocês, para que nós possamos mergulhar em Cristo Jesus através da ação do Espírito Santo. Você deve ter percebido que nas nossas transmissões, nessas meditações tão simples, nós não temos nos apegado a assim, palavras rebuscadas, aprofundando teologicamente. Sim, mas nessa teologia
popular, né? Que nós temos no dia a dia, trazendo para o nosso dia a dia. Não daquela forma onde nós vamos contextualizar, vamos analisar tudo daquela época, como era e tudo mais. Isso é muito importante também, uma boa catequese. Mas como nós usamos um termo reduzido para esses vídeos, então é importante que nós traçamos dessa forma, esse caminho, trazendo para a nossa realidade e o que isso vai transformar a nossa vida. Veja bem, na palavra de hoje, o que ela vem dizer para mim e para você, para que nós possamos mudar. Vem primeiro dizer o quê? Que nós precisamos reconhecer Jesus ao partir o pão. E hoje, como nós vamos reconhecer Jesus ao partir o pão? Nós vamos reconhecer Jesus na pessoa do sacerdote, no momento da consagração, em que ele parte o pão para nós, em que ele leva Jesus eucarístico, a Eucaristia, a hóstia consagrada. Naquele momento, meu irmão, minha irmã, nós entramos dentro do Calvário. É místico, é sobrenatural. Muitos e muitos santos relatam sobre isso. Muitos de nós vivenciamos isso e deveríamos todos nós católicos vivenciar isso no Santo Sacrifício. Quando estamos na Santa Missa, a nossa atenção tem que estar focada totalmente no altar. Que nada nos distraia, para que possamos estar atentos à glória de Deus. Então pode ser que eu e você, muitas vezes, nós fiquemos também perturbados com algumas coisas que Deus realiza em nossa vida, coisas maravilhosas ou coisas sobrenaturais. Assim como eles pensaram ter visto um fantasma, nós podemos pensar assim, isso aí foi por causa disso, é uma coincidência. E não enxergamos a providência, muitas vezes, de Deus. E muitas vezes acabamos reduzindo a ação de Deus na nossa vida, diminuindo aquilo que é sagrado, maravilhoso, místico e agradável que Deus realiza em nossa vida. Então nós precisamos entender que caminhar com Cristo não é caminhar somente na alegria, na facilidade, na tranquilidade. Jesus nunca disse isso. Jesus nunca disse, venha até a mim, busque a mim e nada te faltará sempre e sempre vai acontecer o bem na sua vida. Não haverá problemas, tudo estará solucionado. Venha até mim, você vai ganhar sua casa, seu carro e essa teologia da prosperidade que nós temos ouvido em vários lugares. Não, Cristo Jesus disse, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus diz, estarei contigo todos os dias. Diz sim. E mesmo na batalha, mesmo na guerra, nós podemos sentir uma paz tremenda. Porque a paz verdadeira é Cristo Jesus. Mas aonde eu encontro a paz? Em Cristo Jesus. Aonde eu encontro a solução dos meus problemas? Em Cristo Jesus. Cristo Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Só existe uma verdade, e a verdade é Cristo Jesus. Então quando nós dizemos assim, todo mundo, Deus é igual para todo mundo, para o meu irmão lá, para aquele meu irmão isso, tal, que é de uma seita, que é protestante. Não, Deus é um só. Muitas vezes nós acabamos nos confundindo. Muitos católicos acabam se confundindo, por quê? Porque Cristo Jesus eucarístico. Meu irmão e minha irmã, se eu estou aqui pregando, claro, para os católicos e também para todos aqueles que desejarem, mas se você crê em Cristo Jesus, você crê em Jesus eucarístico. Corpo, sangue, alma e divindade. Existem tantos milagres eucarísticos que comprovam a presença do Senhor. E nesta palavra vem ressaltar, olha só, no domingo em que é liberada novamente a presença dos fiéis, no santo sacrifício, nós vemos exatamente o Evangelho, onde diz que aqueles 2 discípulos de Emaús reconheceram Jesus no momento que partiu o pão. Eles foram se alimentando no caminho pela palavra, assim como nós estamos nos alimentando agora da palavra. Jesus explicava desde o início, desde Moisés, e explicando todos os profetas que tudo que havia de acontecer. E olha, meu irmão, muitas vezes nós também estamos assim, cabeças duras. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas explicam para nós, desenham para nós e nós não entendemos. Ou entendemos e fingimos que não entendemos. Ou não colocamos em prática em nossa vida. Não existe meio termo. Não existe mais ou menos com Cristo Jesus. Ele é.
E nós temos que ser. Meu irmão, minha irmã, você é? Nós temos que ser. Então eu peço a você que se aprofunde nessa palavra. Entenda que Cristo Jesus é. E nós precisamos caminhar assim. Tendes aqui alguma coisa para comer? Aí eu volto lembrando de André, quando disse que tinha lá aquele menino com 5 pães. Lembra da multiplicação? E aqueles peixinhos? Tinha pelo menos algo a oferecer. Aqui eles tinham um pedaço de peixe assado. E o que você tem para oferecer hoje, meu irmão? Olha, Jesus, eu não tenho nada, eu tenho as minhas misérias para oferecer. Eu não estou aguentando mais, Senhor. Prostre diante do Senhor, você que pode, e clame ao Senhor aí na sua casa. Com certeza você deve ter um cantinho, um espaço onde você ora, enfim. De qualquer forma, na beira da sua cama, na sua sala, onde você estiver. Muitas vezes até tem pessoas que testemunham que rezam até no banheiro. Mas dobre o seu joelho diante de Jesus e clame. E se apresente a Ele diante da realidade que você está. Esses 2 que caminhavam lá para Emaús, eles estavam nervosos, eles estavam desesperados. Ah, você não sabe o que aconteceu? Você não sabe que morreu aquele que a gente achou que ia nos salvar, que ia fazer tudo, porque eles estavam com a cabeça fechada. E olha o que diz aqui na palavra: abriu-lhes o Espírito. Jesus fez isso, né? E aí eles começaram a entender. Olha só, isto é o que dizia quando eu ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Abriu-lhes então, versículo 45, o Espírito, para que compreendessem essas Escrituras, dizendo: era necessário que Cristo padecesse, mas que ressurgisse dos mortos ao 3º dia. Nessa 3ª semana da Páscoa, que você possa mergulhar nessa graça de Deus, do Cristo que ressuscitou. Mas peçamos que Cristo venha, ainda assim o Espírito Santo venha abrir o nosso entendimento, para que o nosso espírito, para que nós possamos compreender as coisas de Deus. Conhecer a Cristo Jesus é mergulhar na graça de Deus. Precisamos sim estudar. É muito importante estudar a fé católica, nos aprofundar nas coisas de Deus, estudarmos o catecismo, a Bíblia, né? Estudarmos a vida dos santos. Nós temos um projeto no canal, logo nós vamos estar lançando aí alguns vídeos sobre ser de santos. Vamos falar sobre a vida dos santos. Mas é muito importante que você se aprofunde cada dia mais nas coisas que são de Deus. Por exemplo, eu dou um exemplo, você muitas vezes no YouTube você pode estar assistindo a vida dos santos, tem muitos filmes muito bem elaborados, nem todos trazem exatamente o que aconteceu, mas muitos trazem informações importantíssimas. Eu, por exemplo, assisto muito o filme de São Padre Pio, né? E existem muitos filmes maravilhosos, né? Tem também de Santa Faustina, né? Da Divina Misericórdia. Enfim, busque se aprofundar nas coisas de Deus. Busque caminhar com Cristo cada vez mais. Dedique um pouco do seu tempo, de todo o seu dia. Os santos nos ensinam muito, né, a ter a oração também mental. Então, durante o dia, que você esteja sempre conversando com Cristo. Né? No seu dia a dia, nos seus afazeres, lavando uma louça, fazendo um trabalho, onde você estiver, converse com Jesus interiormente. Né? O Senhor é onisciente, Ele é o único que perscruta os nossos pensamentos. Ele ouve, Ele sabe o que nós estamos pensando. O demônio não, os demônios não sabem nada. Eles são astutos porque eles veem o nosso comportamento. E é por isso que nós devemos vigiar. A primeira carta de Pedro também vem dizer: orai e vigiai. Ficai atento, porque o leão está ao derredor, procurando a quem devorar. Assim está o demônio. Ele quer nos devorar. Mas Cristo Jesus diz que as portas do inferno nunca prevalecerão diante da igreja. Então, que você, meu irmão, minha irmã, mergulhe cada vez mais na palavra de Deus, se aprofunde e que faça, sim, penitência e busque a remissão dos pecados no sacramento da penitência, no sacramento da confissão.
Que assim, com essa abertura novamente para os fiéis, você possa aproveitar. Meu irmão, minha irmã, você que está acompanhando as Santas Missas através das transmissões e pode, né, não é daquele grupo de risco, não fique em casa. Vá à Santa Missa. Procure um horário, você na sua paróquia, não sei se é por ordem de chegada ou tem senha, enfim. Procure a sua paróquia e vá ao Santo Sacrifício. Vá ao encontro de Jesus. E ao partir o pão, essa palavra vai crescer novamente no seu coração e você vai perceber como é importante estar em Cristo Jesus. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.